E aí, rapaziada, tranquilo? Olha eu aqui de novo. Bom, vamos lá? Nas últimas aulas, a gente falou aí lá do princípiozinho, né? Do processo já de independência do Brasil. Então a gente já considera a Confidência Mineira já um início de processo, porque já pede, né? Já começam a pedir a independência, depois a Constituição Baiana, coisa e tal. Hoje a gente vai começar o capítulo, se eu não me engano, capítulo 10 no livro 2. Quer dizer, meu livro 2, né? Acho que não sei se é o mesmo de vocês. Mas, capítulo 10, em que a gente vai falar já do momento em que esse processo começa a ganhar cada vez mais corpo, certo? Que é o período em que a corte portuguesa vem para o Brasil, tá? E hoje a gente vai falar principalmente dessa vinda da corte para o Brasil. Nós vamos falar muito o que ela fez aqui, como é que foi o período joanino aqui. Isso vai ser na aula 22. Tá? Hoje a gente vai falar da transferência da corte portuguesa para o Brasil. O que estava acontecendo na Europa, o que motivou, como é que foi, enfim. Tá? A gente vai falar sobre isso. Maravilha? Podemos ir? Todo mundo junto aí? Tá me acompanhando, cara? Então vamos embora. Vamos lá. Vamos entender o contexto do que estava acontecendo lá na Europa para a gente entender essa decisão da corte portuguesa se transferir para o Brasil. A gente pode aí, existe há algum tempo essa coisa da nomenclatura, se é fuga, se é transferência, enfim. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá. Desde 1750, a Inglaterra passava pela sua revolução industrial, certo? Ela vai ficar como vocês sabem, de 1750 até 1850 nesse processo, sozinha, né, praticamente. A Inglaterra amplia muito a sua capacidade de produção industrial. Só que de nada adianta você ampliar muito a sua capacidade de produção industrial se você não tiver um mercado consumidor, né? Para quem você vender essa produção industrial toda que você tem. Então, a Inglaterra ela vinha vendendo para a Europa, um monte de gente e tal. Só que com a ascensão ao poder do Napoleão na França, ele começa uma política expansionista. E ele começa a dominar vários países. E ele tenta dominar a Inglaterra, mas não consegue. Porque a Inglaterra ela não tem ligação territorial com a Europa. Ela é um país que a gente chama de insular. Né? Ela é uma ilha, praticamente. Tipo, praticamente não, né? É uma grande ilha. Tipo a Austrália, que é uma ilha gigantesca. Então, não consegue dominar a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha uma excelente marinha, né? A melhor marinha do mundo, né? A força naval. Enquanto a França tinha lá o seu exército. O poder do exército francês era muito maior, só que não adiantava de nada, porque você tinha que atravessar o Canal da Mancha para chegar lá, então não conseguia. Então qual foi a saída a estratégia que o Napoleão pensou? Né? Bom, já que eu não posso invadir, não consigo invadir pelo mar, eu vou minar, eu vou prejudicar a economia inglesa. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai decretar o bloqueio continental. O que é isso? O que o Napoleão faz? Ele proíbe todos os países da Europa de fazer comércio com a Europa, com a Inglaterra. Cara, o que vai acontecer com a Inglaterra? Ela tem produto aí, tem capacidade industrial, mas ela não consegue vender. Se ela não tem mais o mercado consumidor que o cara proibiu, ó, quem fizer comércio eu vou invadir, vou dominar e vou fazer acontecer. E os outros países não tinham como. Não tinham como segurar Napoleão.
Tá? Não tinha como. Então a Inglaterra começa a fazer uma pressão no governo português. Eles sempre foram parceiros comerciais, a Inglaterra e o Brasil sempre tiveram grandes relações comerciais, sempre tiveram uma boa relação comercial. Já havia um tratado entre eles, o Tratado de Mitwin, que também é conhecido como Panos e Vinhos, em que Portugal se comprometia a comprar tecidos ingleses e que em contrapartida comprariam aí vinhos e azeite português, certo? Mas isso entre outros, tá? A relação econômica era muito boa entre eles. Então a Inglaterra começa a fazer uma pressão para que Portugal transfira a sua corte para o Brasil. Porque se eles vão para o Brasil, a Inglaterra ia conseguir fazer comércio com o Brasil. Eles conseguiriam continuar vendendo, já que pela Europa a França ia impedir as mercadorias de chegar, enfim, a França ia atrapalhar esse comércio. E começaram a botar pressão no Dom João, pressão no Dom João, pressão no Dom João. Vai, a gente ajuda, a gente protege, vamos embora, vamos fazer comércio, vamos ser junto. Uma hora que a gente ajudou vocês pra caramba, tal. E essa pressão aumenta muito. E o Napoleão, sabendo disso, né, desloca suas tropas em direção a Portugal. Esse deslocamento das tropas francesas em Portugal para Portugal faz com que o temor do Dom João aumente bastante. Tá? Então, quando já está chegando no território, né, alguns relatos dizem que já as tropas francesas já estavam dentro do território português quando então Dom João finalmente se decidiu em ir embora. Tá? Era um plano antigo, era um plano que já existia de transferência da capital. Algumas pessoas, né, dentro de Portugal já tinham esse plano de transferência porque achavam Portugal um país muito desprotegido e queriam transferir a corte para ficar mais protegida no Brasil. Só que esse plano, obviamente, a corte não queria vir para o Brasil, né? Muita gente lá queria continuar morando em Portugal, não queria sair para uma colônia no meio do mato, no meio do nada. Então esse plano ficava sempre sendo adiado. Até que com essa situação eles botaram em prática e vieram. Só que vieram muito rápido, né? Esperaram os franceses chegarem muito próximo deles lá para sair fora. Então foi um caos o embarque, esqueceram um monte de coisa, enfim. Foi muito confuso, por isso esse ar de fuga também. Então tanto faz se falar fuga, transferência, porque a fuga nesse ponto não é nem desonroso. Você percebe que você não vai ser páreo pro outro exército, você foge para manter o máximo que você puder manter ai meu Deus, o máximo do seu território, do seu império. Você vai perder Portugal, mas vai manter o seu controle sobre todas as outras colônias portuguesas, né? Só que governando a partir de uma colônia, de uma colônia. Então, vamos lá. Eles partem de Portugal no finalzinho de 1807. Quando estão chegando aqui, perto da Ilha da Madeira, tem uma tempestade muito grande, tá, que separa a frota toda, né? E já é um percalço. Mas aqui para baixo, em Cabo Verde, eles vão reabastecer e depois vão seguir direto para o Rio de Janeiro. Mas parte da tropa, a parte da qual fazia parte o Dom João, ela para em Salvador primeiro, para depois seguir para o Rio. Tá? Essa parada em Salvador era estratégica. Salvador se sentia abandonado pelo governo porque já havia sido capital, já tinha tido uma importância muito grande, e desde a descoberta do ouro e tudo mais, depois da transferência em 1765, se eu não estou enganado, 65 ou 63, acho que é 65, que a capital é transferida para o Rio de Janeiro. Então Dom João parou lá. Quando parou lá, faz a abertura dos portos, as nações amigas a Portugal e Algarve, que nesse momento era basicamente a Inglaterra, e ao abrir os portos, você acaba com o pacto colonial. Porque o pacto colonial é justamente esse monopólio que
a metrópole tem sobre a colônia. Se a metrópole é Portugal e a colônia é o Brasil, e a corte veio para o Brasil e Napoleão dominou Portugal, ora, Portugal agora é inimigo do Brasil, então você precisa abrir o porto e abrir os portos. Então com isso, cara, vai entrar muito produto inglês no Brasil, tá? Vai entrar muito produto inglês aqui no Brasil, certo? E a gente vai começar uma nova era. Claro que depois os ingleses vão ser expulsos de Portugal e aí vai começar toda uma outra briga, tá? Na próxima aula, essa aula era mais para falar da viagem mesmo, da vinda, o que motivou eles a vir. Então, Dom João vem, chega lá em Salvador, parece que tem um problema de pior no navio, que as mulheres, inclusive, são obrigadas a raspar a cabeça, e aí o pessoal brinca que elas desembarcam com turbantes para esconder a cabeça careca, e aí vira uma moda no Brasil usar turbante, porque os europeus vieram com turbante, né? Corte, vamos usar turbante. Enfim, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre, aí sim, o período joanino, o período em que Dom João estava aqui e como foi o seu governo, o que ele fez, quais foram as suas principais ações, as principais atitudes do governo, medidas e como é que foi receber essa corte no Brasil de repente, entendeu? Aí a gente vai falar mais sobre isso na aula 22, ok? Então, ó, faz os exercícios aí que a gente propõe para vocês, tá? Anotem suas dúvidas e participem das lives aí de terça-feira. Que aí eu tiro a dúvida, a gente corrige o exercício junto. Ao corrigir o exercício a gente vai fazendo uma revisão também, vai recapitulando a aula e traz suas dúvidas pra gente tirar lá na live. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Se cuida aí, um abração e a gente se vê. Até mais.